dia, boa tarde, boa noite. Eu ia continuar a falar de uma série do Kybalion, das 7 leis herméticas, e coisas do gênero, da espiritualidade, né? Mas devido a muita falta de informação a respeito da democracia e liberdade, eu resolvi abordar esse assunto, democracia e liberdade, liberdade de expressão. Pois então, para que a gente entenda primeiro o que é democracia, para depois a gente falar a respeito de liberdade de expressão. Para que a gente entenda o que é democracia, a gente primeiro vai ter que entender como é que se forma uma democracia. Geralmente, se você perguntar assim para 90% dos brasileiros, o que é democracia? De pronto, a grande maioria vai te responder que democracia é o poder que emana do povo. Só que não é bem assim. Democracia não é só o poder que emana do povo. Então, vou explicar os pilares da democracia. A democracia contém 3 pilares: tese, antítese e síntese, para tirar das duas, da tese e da antítese, uma síntese, um ponto em comum, para que possa funcionar. Sem esses 3 pilares, não existe democracia. Se existir só tese, é uma ditadura. Se tiver só uma antítese, porque não vai ter antítese sem tese, é uma ditadura. E não vai ter uma síntese de nada, porque não tem as duas para tirar uma conclusão, ou algo de um ou algo de outro, para que possa funcionar. Então, esses 3 pilares são fundamentais para que haja uma democracia. E isso já previa Platão. Bem mais antes de Cristo, já Platão já trazia essa questão da democracia. Então, não é só o poder que emana do povo. Porque se, digamos, ao contrário de uma eleição, que o poder emana do povo para eleger o seu representante, aí a coisa funciona, aí vale. Mas esbarra numa coisa chamada lei, entendeu? Existe lei, um tratado, porque senão vira ditadura da maioria, entendeu? E por isso existe lei. A lei vem para que não se torne ditadura da maioria, entendeu? Porque se a maioria, digamos, a maioria é cristã, aí de repente eles baixam um decreto de que só vai valer a questão cristã dentro do país. As outras religiões, tudo mais, que não seja, que não reza, que não entende a Bíblia como um livro sagrado, tenha outro livro como um livro sagrado, eles ficam à mercê só, aí vira uma ditadura da maioria. Vou dar um exemplo prático para vocês. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a maioria do povo do Rio de Janeiro é de uma torcida do Flamengo. Já pensou se esse povo resolve querer mudar a bandeira do estado do Rio de Janeiro para a bandeira do Flamengo? Eles são maioria, mas não pode. Não tem nem condições de entrar com processo para que a bandeira do Rio de Janeiro seja a bandeira do Flamengo. Por quê? Porque existe lei. Então isso é inviável. Não é porque é maioria é que a coisa vai ter que ser acatado, porque é a maioria que quer. Assim, a maioria do povo de São Paulo, a maioria é a torcida do Corinthians. Então quer dizer que se reunir o povo de São Paulo e dizer assim, nós queremos que a bandeira do estado de São Paulo seja a bandeira do Corinthians. Pode? Não
pode. Por quê? Porque esbarra numa coisa chamada lei. É previsto na lei. Então, não é porque o poder emana do povo que a coisa é feita dessa forma. A democracia, ela tem o poder que emana do povo, mas existe lei, existem regras para que se possa cumprir. Tem muita gente que diz assim, mas a liberdade de expressão está garantido na Constituinte, que nós temos liberdade de expressão total. Não é assim também. Por que eu digo que não é assim também? Porque você não pode dizer tudo aquilo que você pensa. Você já imaginou? Então, assim, eu posso garantir que uma pessoa, ela tenha o direito de falar o que ela quer. Aí chega numa rede para todo mundo, aquela pessoa diz assim, eu acho um pedófilo, né? Eu acho que eu tenho o direito de dizer que transar com criança é uma coisa legal. Peraí, ele não tem direito de expressão? Não, isso é crime. Eu acho legal que a gente tem aquele regime lá do Hitler, lá. Ele tem direito de expressão? É crime. O nazismo é crime. O fascismo é crime. Então, a liberdade de expressão não é que esbarra no direito do outro. Está na lei que é crime. Simples assim. Então, não é tudo que se possa dizer. Não é tudo que se possa alavancar ou querer. Porque tem coisas que são crimes. Então não é liberdade de expressão. A minha liberdade de expressão, ela vai até um certo ponto onde não seja crime, onde não seja tipificado como crime. Simples assim. Então seria fácil um traficante dizer assim, escuta, eu vou colocar na rede social que eu estou vendendo cocaína. É crime. Ele não tem liberdade de expressão, ele não pode dizer o que ele quer? Não, não é assim. O que precisa se entender é que tem coisas que são crime, não tem outra, não é porque é ditadura, é porque agora a gente está sofrendo uma censura, a gente não pode dizer tudo que... Peraí. E tem uma outra coisa que a pessoa não consegue entender, que uma pessoa que ela detém um centro de atenção, ela é um formador de opinião, ela está no topo, ela não pode dizer qualquer coisa. Se eu estiver na rua e passar aqui, ninguém me conhece, não sou um influenciador, não vou influenciar ninguém. Eu, por uma questão de raiva, por um momento de raiva, eu posso dizer, papai, eu sinto uma vontade de matar esse cara. Mas isso é da boca para fora, isso é uma expressão, eu estou dizendo, tenho muita raiva desse cara. Isso não vai influenciar ninguém, porque fica no nível aqui embaixo. Mas um dirigente de uma nação, quando ele se expressa dessa forma, ele incentiva pessoas naquela mesma ideia e pode gerar um caos social. Esse cara é responsável por aquilo que fala, mesmo que seja da boca para fora ou por um momento de raiva. Ele não tem o direito, isso é crime. Eu posso induzir pessoas a cometer crime, eu sendo um influenciador. Eu influencio pessoas. Entendeu? Então, assim, eu ia usar outro tema, eu ia conseguir abordar as 7 leis herméticas, o Kybalion, uma coisa assim. São livros que é capaz de mudar a espiritualidade de uma pessoa para melhor e para entender muita coisa. Mas assim, eu não tenho condição agora de fazer isso. Por quê? Porque a gente vê muita besteira nas redes sociais. A gente vê muita besteira. Pessoas dizem, mas eu tenho liberdade de expressão, eu posso dizer que a Constituição me garante. Não garante. A Constituição
garante a sua liberdade de expressão, desde que essa liberdade de expressão não venha esbarrar numa coisa chamada lei. Lei. E isso é uma coisa mundial. Não é censura aqui no Brasil. É uma coisa mundial. Se você falar no nazismo, em qualquer lugar do mundo, é crime. Você querer levantar essa bandeira em outros lugares que não seja uma ditadura, que seja uma democracia e não uma ditadura da maioria, se você fizer isso em outro país, é crime, não só no Brasil, sabe? Isso é uma coisa que não só a Constituição do Brasil garante que você não possa cometer esse crime de apologia ao crime. Não só a Constituição não permite que você faça isso, mas qualquer lugar do mundo. Então pare com essa coisa de porque eles estão querendo censurar, porque a minha liberdade de expressão, a sua liberdade de expressão, ela esbarra quando existe lei. Não é nem o direito do outro ter uma opinião contrária. A questão não é de opinião, a questão é de lei. Aprenda isso, é lei. Não é uma questão de censura, que tem certas coisas que não podem ser alavancadas, que não podem ser introduzidas na sociedade como verdade, e nem você não pode nem aventar a possibilidade. Por quê? Porque é crime. Nós tivemos no passado coisas do tipo que ocasionou em morte de milhares de pessoas. Entendeu? Então se tornou crime. Isso é crime mundial. Não é crime do Brasil. Então você que acha aí, porque agora a gente não pode dizer, é crime. Se está na lei, não pode, não pode. Porque foi acordado, foi contratado, chegaram no senso comum que determinada coisa não se pode, porque é crime. Não é eu, não é você, não é o fulaninho da esquina, não é o cara que pensa diferente, não. Foi levado para a sociedade, foi levado para um congresso, foi levado por uma votação. Então, determinadas coisas que é tido como crime não pode ser encarado como liberdade de expressão. Por exemplo, racismo é crime. Racismo é crime. Você que é um idiota que é racista, você tem até o direito de ser racista. Você tem até o direito de não gostar do negro. Você tem até você tem o direito. Tem o direito de ser burro. Você tem direito de ser uma anta. Mas cale essa boca porque é crime. Sabe? Ninguém vai te obrigar a gostar de determinada pessoa, ou se você achar superior, você ser uma mula, achar que é superior a uma determinada raça. Sabe? Você tem o direito de ser idiota. Mas é crime. Entendeu? Então, assim, para com esse negócio. Agora é censura, não é censura. Sabe? Nos países onde foram acordados como lei que determinados pontos são crimes, é crime. Você vai responder. E não é porque o STF ou as instituições mais acima estão censurando. Não, não estão censurando. Eles estão só garantindo que você não cometa um crime, que você não venha com seu ódio de espalhar isso numa população onde ela pode tomar uma reação e matar uma pessoa porque a sua opinião influenciou essa pessoa. Isso não é questão de censura, é questão de bom senso. De bom senso. Então, aprenda, democracia não pode ser tirania da maioria. Não pode ser tirania da maioria, né? Porque a maioria escolhe de que, escuta, nós vamos ter agora só uma determinada igreja. Se você pensa assim, se você acha que a maioria, por exemplo, é uma maioria cristã e que aqui só pode rolar o cristianismo ou de conceitos cristãos, porque a maioria vá para o Afeganistão. Lá eles têm uma só religião. Lá todo mundo anda armado, lá a mulher não tem direito nenhum, eles matam gays, sabe? E
é o paraíso para você. Eu não sei o que você está fazendo no Brasil, porque aqui é democracia. Se você quer o teu direito de andar armado, de achar que a mulher é inferior a você que é homem, você tem o direito de matar gays e discriminar gays, se lá você quer ter uma só religião, porque a maioria vá para o Afeganistão. Você está perdendo tempo aqui no Brasil. Aqui é um país democrata, um Estado laico, todo mundo pode professar a sua fé da sua maneira que quiser. A gente não pode ter uma jihad evangélica. A gente não pode ter, sabe, uma imposição de uma religião, de um livro, de uma ideia, sabe? Não existe. Aqui é um país plural, onde todas as pessoas têm o direito de se manifestar, de se dizer, de se colocar na sociedade com respeito. Você não tem direito de agredir e de impor aquilo que você acha como verdade absoluta. Eu queria fazer partir para uma outra ideia, falar de espiritualidade, uma coisa mais leve, mas não dá. A gente encontra tanta imbecilidade em nome de uma liberdade de expressão para poder cometer um crime, que eu não pude me conter, eu tive que fazer esse vídeo. Então, assim, você tem todo o direito de ser uma mula, você tem todo o direito de ser burro, sabe? Mas você não tem o direito de contaminar outras pessoas com a sua maneira imbecil de pensar. Democracia não é isso. Como eu falei ao princípio, já desde Platão, a democracia é tese, antítese e síntese. Sem esses três elementos não há democracia. É ditadura. E ditadura é crime. Ditadura é golpe, ditadura é desonesto. Não é o que nós queremos. Ditadura nunca, é democracia. Se você não sabe o que é democracia, vá estudar o que é democracia. Aprenda que não é censura que estão fazendo para que as pessoas parem de cometer apologia ao crime. Desculpa o meu desabafo, boa noite para vocês. Se vocês acharem interessante, compartilhe. Se você quiser criticar, se você quiser vomitar toda a sua desinformação, você fique à vontade. Eu não vou ligar, sabe? Porque eu acho que a gente tem que estar suscetível a lidar com pessoas ignorantes. Então, boa noite para você, bom dia, boa tarde, seja o período que você encontrar esse vídeo. Valeu?